Olá, turma, tudo bem? Vamos resolver uma questão sobre glicídios, açúcares, uma questão da UDESC. Vamos lá? Na composição química das células, um constituinte de extrema importância são os glicídios, também chamados de açúcares ou carboidratos. Analise as proposições com relação a estas moléculas. Vamos ver? Vamos destacar, então, primeiro que a questão fala sobre açúcar, hidrato de carbono e a pergunta é sobre estas moléculas. Você lembra da matéria sobre açúcares? Vou pedir um minutinho para vocês, para nós sair um pouquinho desse quadro, onde eu quero fazer um breve resumo, um fundamento e depois nós vamos voltar à resolução da questão. Vamos fazer o seguinte. Aqui está. O que é açúcar, pessoal? Qual é a classificação dos açúcares? Vamos fazer assim, ó. Primeiro, nós precisamos dizer que açúcar, glicídio, carboidrato, hidrato de carbono, açúcar é dividido, há uma classificação para açúcar. É dividido em açúcar mono, açúcar di e açúcar polissacarídeo. Mono, di e poli. Aí você vai dizer, tá, mas não tem, professor, não há também os oligosacarídeos? Os oligos, sim, é verdade, estão classificados num grupo junto com os di, porque a partir de 2 até 10 monossacarídeos, ele é oligo. Se for mono mais mono, di, e se for só um, obviamente mono, e acima de 10 é polissacarídeo, certo? E como é que eu sei, professor, um exemplo de cada mono, di e poli? Vamos pegar um exemplo de mono, bem conhecido, o açúcar glicose. Um exemplo de disacarídeo, outro açúcar bem conhecido, o açúcar maltose. E um açúcar bem conhecido, poli, que é o açúcar amido. Vamos ver? Muito bem. Esse é o primeiro fundamento. Outro fundamento importante, pessoal, é que os açúcares, não importa qual é o açúcar, tem uma função chamada função energética. Muita energia a partir de um açúcar, mas eles não são mais energéticos do que os lipídios. Por quê? 1 grama de açúcar glicose libera 4 quilocalorias e a mesma quantidade de lipídios libera 9 quilocalorias. Os lipídios são muito mais energéticos. Mas muito mais não significa que não são. É que os glicídios não são. Também são altamente energéticos. Beleza? Muito bem. Vamos apagar isso e vamos marcar agora, vamos fazer algumas observações sobre ainda açúcar. Vamos lá. Bem, pessoal, como é que eu sei, professor, como é que eu vou saber o que é um açúcar monossacarídeo? Então, tu vai fazer o seguinte, ó. Açúcar monossacarídeo é aquele açúcar que terá no mínimo 3 e no máximo 7 carbonos. Este é um açúcar monossacarídeo. E os açúcares monossacarídeos apresentam carbono, hidrogênio e oxigênio. Todo açúcar é formado por CHO, mono, di, oligo e poli. Eu brinco e digo que todo açúcar é um CHO, ok? Muito bem. Os monossacarídeos apresentam aqui uma variação de carbono, vou colocar um símbolo N, hidrogênios 2N e oxigênio N, N de número. De modo que, como eu sei que mono tem uma variação de 3 até 7 carbonos, então o que vai modular é isso aqui, ó, é o número de carbonos. Através desse número eu vou encontrar os hidrogênios e os oxigênios. Vamos ver. Um açúcar chamado glicose tem carbono 6. Apresenta hidrogênio 12 e oxigênio 6. Por quê? Porque se carbono é N,
e vale 6, hidrogênio vale 2 vezes o N. Se N vale 6, 2 vezes 6, 12. E N é igual ao primeiro, carbono e oxigênio têm o mesmo número. Então, este aqui é um açúcar monossacarídeo porque tem mais de 3 e menos de 7 carbonos. E se enquadra na forma CHO, N2N. Tudo bem? Muito bem. O que mais? Outra coisa importante são os açúcares disacarídeos. Como assim, professor? Os açúcares disacarídeos, vamos colocar aqui, eles são formados pela união de 2 mono. Então, se eu pegar, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, mais carbono, hidrogênio e oxigênio, e eu colocar aqui 6, 12 e 6, 6, 12 e 6, eu vou formar um açúcar maior. E este açúcar, aqui eu tenho um mono mais um mono. Este açúcar maior será, olha só, será formado por 6 mais 6, 12. 12 mais 12, 24. Mas eu vou colocar 22. E 6 mais 6, 12. Eu vou colocar 11. Este aqui é o açúcar chamado açúcar maltose. Professor, eu acho que você não sabe contar. 12 mais 12 é 24, tu colocou 22. 6 mais 6 são 12, tu colocou 11. Por quê? Olha o fundamento, pessoal, bem importante. Tá vendo esse sinal? É a ligação glicosídica. Toda vez que acontece uma ligação dessas, a ligação glicosídica, há sempre, toda vez, há sempre a liberação de uma molécula de água. Então, esses menos 2 hidrogênios e o oxigênio que nós retiramos é para compor a água. Uma ligação glicosídica é por desidratação, libera uma molécula de água. Por isso, então, essa numeração. Ok? Muito bem. O que mais? Vamos fazer o seguinte. Vamos apagar o quadro mais uma vez. Já entendemos esse fundamento. E você está me pedindo agora por que eles são oligo ou por que eles são poli. Já falei, né? Vamos repetir? Oligo por quê? Eu tenho a partir de 2 mono, então eu tenho mono, já tenho 2, então eu tenho terceiro mono até 10. 10 monossacarídeos, até 10 monossacarídeos, eu tenho um açúcar oligo. Um açúcar monossacarídeo. Um mono mais um mono de, a partir de 2 até 10, oligosacarídeos. Acima de 10, polissacarídeos. Beleza? Muito bem? Muito bom. Então, podemos voltar à nossa questão. Vamos voltar à nossa questão. E agora, vamos fazer as observações necessárias. Primeira, vamos marcar aqui, ok. Algumas são fonte, alguns açúcares, molécula, açúcar, são fonte primária de energia para as células. E outras atuam como reserva desta energia. Fonte primária de energia e atuam como reserva. Bom, fonte primária é porque a glicose, açúcar, é o primeiro composto químico orgânico utilizado para a geração de energia. Posterior a isso, utiliza-se lipídios e até mesmo proteínas. Então, é fonte primária. Importante. Eu também poderia pensar sob o ponto de vista lá da fotossíntese, que produz açúcar. E o açúcar formado, vamos pegar sei lá, qualquer açúcar, um amido, ele vai ser produzido pelo produtor e posteriormente entra na cadeia como consumidor, a partir dos consumidores, que consomem o C1, o C2, sucessivamente. Então, ele é o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar. Ele é o primeiro composto orgânico utilizado para a geração de energia. Ok? Então, essa resposta é correta. 2. Alguns glicídios são importantes para a formação dos ácidos nucleicos. Bom, professor, como assim? Ácidos nucleicos? Existem dois açúcares. No DNA, um e o outro no RNA. No DNA é a desoxirribose e do RNA é a ribose.
São açúcares monossacarídeos. E estes dois açúcares apresentam 5 carbonos cada um, por isso pentose. Ok? Então, é verdade que esses glicídios podem estar na composição dos ácidos nucleicos. Resposta correta. 3. Como exemplo destas moléculas, pode-se citar a glicose, o amido, o glicogênio e a celulose. Tudo certinho. Todos exemplos corretos. Além da função energética, elas podem ter papel estrutural em algumas células. Isso é verdade. Por exemplo, a parede celular das células vegetais tem uma função estrutural. Outro exemplo, a quitina no exoesqueleto dos artrópodes tem função estrutural. Então, mais uma correta. Todas corretas. Então, marcamos como resposta correta a letra E. Todas as afirmativas são verdadeiras. Letra E de Espanha. Valeu!